Oi, turma! Agora estou aqui, certo, para a nossa aula de Português 2, interpretação textual, no qual estudamos dois assuntos. Foi a crônica e foi o texto de opinião, tá? No livro de vocês, o livro grosso, lemos, né, uma crônica que foi Água Mole em Pedra Dura, Não Faz Nada. E nesse texto, depois vocês fizeram a interpretação desse texto. Como, por exemplo, a questão dos personagens que são citados na história. Tem sobre o conflito que tem nessa história, o momento no qual aconteceu. E a crônica que você leu conta um fato sempre, a maioria das vezes, do cotidiano, do nosso dia a dia. E essa crônica contava o cotidiano de uma adolescente. A questão de quem narrava a história, quem estava contando a história. A questão também sobre como era tratado, era de modo exagerado, era com alegria, era com tristeza, era com pena de si mesma. Como é que essa menina era relatada. A linguagem usada pela narradora para contar sua história deixa o texto. A maioria dos textos de crônica é engraçado, traz para um lado engraçado da vida do nosso dia a dia. E eu coloquei aqui uma pequena parte. Normalmente a crônica ela apresenta uma linguagem simples, fácil de ser entendida, uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. Às vezes é uma história, mas que traz para o que vivemos nos dias atuais. Por exemplo, é a questão do uso da água, né? Como é que você utiliza a água? Você utiliza de modo consciente? Você realmente reutiliza, né, a água para jogar nas plantas, para lavar um carro, as calçadas? Às vezes está contando uma história, mas leva para que você esteja analisando direitinho como é que essa história está sendo contada e o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Que a gente pode trazer essa reflexão para o nosso dia. Ela é publicada em jornais, revistas, pode ser também impressas, né? Ou online. E também pode ser divulgadas em livros e blogs, certo? A crônica. Tem a questão da interpretação do título, se o título da história se relaciona com a história contada, se tem alguma coisa a ver, e na maioria tem, né? Porque o título é que vai fazer você despertar o interesse em saber o que a história está contando, se realmente é aquilo que está escrito no título, certo? E isso, gente, é a crônica. Também estudamos sobre o texto de opinião, lá na página 56, que tem sobre a questão da definição do termo consumo consciente, que ela é ampla, pode ser vista de várias maneiras e a questão também de vários significados. Vocês leram o texto do consumo consciente e o texto de opinião, o autor pode ser quem está escrevendo, ou pode ser também uma entidade ou instituição. Ele vai emitir o seu ponto de vista, a sua maneira de ver o que está acontecendo no momento ou do que ele vai estar escrevendo. Ele vai tentar convencer quem vai estar lendo que o que ele está falando é o certo, é a verdade. Ele vai usar todos os argumentos possíveis, certo? Para defender a sua opinião. E ele vai fazer uso de argumentos por meio de diferentes mecanismos, como, por exemplo, ele vai apresentar dados estatísticos, ele vai citar discursos de alguma autoridade sobre o assunto, ele vai pesquisar na internet, entrevistas, algo que tem a ver com o conteúdo que está sendo repassado. Ele vai citar posições, principalmente de pessoas que realmente estejam engajados naquele conteúdo, para convencer quem vai estar lendo, quem vai estar vendo sobre a sua opinião, sobre o seu assunto.
e também ou instituições, né? Ele vai estar pedindo apoio a instituições ou está citando frases, palavras, citações dessas pessoas ou entidades, certo? E aí falou sobre o consumo consciente das pessoas e tem algumas perguntas. O texto que você leu, ele vai apresentar a notícia, vai descrever acontecimento, vai apresentar uma opinião. Se é um artigo de opinião, normalmente vai apresentar uma opinião sobre algum assunto. Quem é o autor? Às vezes não dá para identificar quem é o autor que escreveu, porque muitas vezes é postado em sites ou revistas ou não quer ser identificado. Ele não é mencionado. Vocês podem ver que esse consumo consciente não tem um autor, né? Ele não foi mencionado. Tem a questão de gente, é isso, certo? Nossos dois temas são esse, crônica e texto de opinião. Estarei colocando aqui também atividades relacionadas, tá? Para vocês estarem estudando. Espero que vocês tenham compreendido sobre crônica, porque a gente já estudou aqui apenas uma revisão, tá? Sobre a crônica e sobre o texto de opinião, tá ok? Tchau!